Guerra, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez participando desse programa tão legal que nós ficamos algumas sextas-feiras sem fazer porque eu estava em viagem e coloquei aí na sexta passada o episódio que faltava da série anterior, que é Contos de um Ex-Satanista. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar no card aqui em cima, a hora que terminar o programa, esse episódio, vai aparecer uma sugestão de vídeo, vou colocar para vocês aqui em algum lugar. Também sejam muito bem-vindos os que nunca assistiram. Meu nome é Carlos Ribas, eu sou pastor, teólogo, escritor, e esta série, ela conta a história deste livro aqui, Quando Deus Te Leva ao Deserto. Na verdade, eu estou contando várias outras histórias de desertos, então eu não vou contar apenas o que está no livro, tá? Se você tem o livro, não é? Você vai se identificar com algumas delas, mas se você não tem, você vai conhecer muitas outras histórias. E o legal é que você vai poder também conhecer particularidades da nossa caminhada com Deus, os desertos da vida e as soluções que Deus tem nos dado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, mande para os irmãos da igreja e faça parte dessa comunidade de mais de 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Você é bem-vindo. Toda segunda-feira nós temos o Carlos Ribas Responde, que é um programa de perguntas e respostas, ao vivo às 21 horas. Toda quarta-feira nós temos o Projeto Chapecó, estudos bíblicos inteligentes, com pregações, estudos da Bíblia fantásticos, você que gosta de um bom estudo bíblico, uma boa pregação. E toda sexta-feira tem o Na Guerra, que é programas de batalha espiritual, que agora está na série Quando Deus Te Leva ao Deserto, amém? Bom, vamos lá. Deixa eu falar com vocês sobre hoje. O episódio anterior foi quando chegou o meu livro, né? Em casa, o livro Bruxaria. Esse aqui, ó, primeira edição. Talvez vocês me conhecem por esse aqui. Cadê? São tantos livros, né? Graças a Deus por isso. Talvez você me conhece por esse aqui, tá? Esse aqui é o livro Bruxaria, da edição nova de 2015, totalmente reescrito. Mas no episódio anterior foi falado sobre este livro aqui, que é o Bruxaria, o primeiro, lá de 2003. 2003, tá bom? Então, depois que chegaram os livros em casa, o primeiro deserto que a gente passou ali, que foi dificílimo, foi o deserto financeiro. Esse deserto tava brabo, tava, como diz os jovens, né? Tava osso. Por que estava difícil? Porque a gente estava com aluguel atrasado, sem comida em casa. Tem a lista de compras milagrosa, tem uma série de coisas que vocês assistiram no episódio anterior. Se vocês não assistiram, assistam aqui na playlist Quando Deus Te Leva ao Deserto, ok? Bom, aí nós estávamos agora num momento em que nós estávamos fazendo culto em casa, a Francine e eu. Alguns irmãos estavam vindo congregar conosco. Tem um episódio da ex-prostituta que se levantou no meio da igreja para me defender de falsas acusações. E estava com as contas pagas, estava tudo em dia, não é? Eu ganhei um dinheiro, o dinheiro entrou na conta, esse dinheiro a gente conseguiu se estruturar como família, e agora eu ia começar a igreja. Então, já o problema de não ter o que comer ou não ter como pagar contas não existia mais, nós estávamos seguros financeiramente. Só que nós não tínhamos uma igreja, nós congregávamos na sala da nossa casa. Os irmãos que nós ganhamos para Jesus, havíamos ganhado para Jesus, eles estavam congregando com a gente. Eles vinham domingo, eles vinham segunda, eles vinham terça, eles vinham quarta. Todo dia enchia de gente na minha casa. Por quê? Eu era um teólogo, não é? Eu não tinha ainda o doutorado, mas eu era um teólogo. Depois eu já era bacharel pós-graduado. Depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado. Mas eu era um teólogo, apaixonado pela palavra, apaixonado pela Bíblia, estudioso. Nessa época, é bem importante frisar, nós estamos falando de 2003, tá? Quando lançou o livro Bruxaria. Nessa época, a internet ela era muito, muito incipiente ainda. Então não tinha vasto material de pesquisa. Então, quando uma cidade pequena, no interior, na fronteira do Brasil com a Argentina, tinha um jovem, no caso era eu, né? Estudioso, não vou dizer erudito, mas aplicado ao estudo, já tinha noção de grego, já tinha noção de hebraico. Claro que eu melhorei bastante depois do mestrado e melhorei bastante no doutorado, mas
já tinha noção dos idiomas originais da Bíblia, já estudava a teologia com aplicação acadêmica. Os crentes que queriam aprender a Bíblia, eles queriam estar perto, eles queriam ouvir, tirar dúvidas. Eu sentava, por exemplo, eu montava um estudo sobre o Salmo 23, que todo mundo pregava o Salmo 23, Senhor, meu pastor, não me faltará. Eu já montava um estudo com outra base teórica, com outro viés histórico, explicando. Então eles ficavam assim, admirados. E essa minha habilidade em ensinar, a minha capacidade acadêmica e tal, começou a juntar gente. Todo dia tinha gente na minha casa. Mas não era uma ou duas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, chegou um dia que eu me assustei. Porque nós estávamos fazendo um culto na sala, tá? A sala estava lotada, tinha gente na cozinha, tinha gente no quarto de hóspedes, que era um quarto de estudo de guitarra, de violão. Quando eu falo gente, tinha tipo assim, 10 pessoas ali no quarto de hóspedes, sentados no chão, chorando, orando, lendo a Bíblia. Tinha 10 pessoas na minha cozinha. Tinha umas 30 pessoas na minha sala. Tinha umas 4, 5 irmãs com crianças pequenas no meu quarto. Lá na área de serviço, que tinha uma garagem grande, tinha mais uns 20 jovens lá. Eu fiquei olhando a minha casa parecia uma igreja, um parque, alguma coisa. Tinha gente em todos os cômodos. E aquilo começou a me preocupar. Nós orávamos de madrugada, de noite, os irmãos ficavam orando em línguas nos cômodos da casa. E aí, eu e Fran, começamos a orar a Deus para Deus nos dar uma direção. Tá? Começamos a orar a Deus para Deus nos dar uma direção. E aí Deus nos deu... A primeira direção que Deus nos deu foi uma visão. Nós estávamos... Eu falo sobre isso no livro Quando Deus Te Leva ao Deserto. Eu falo sobre isso eu acho que é no início da igreja. No capítulo 6. No capítulo 6. O início da igreja. Eu tava orando, não é? E Deus me deu uma visão. A visão era um viveiro de passarinho. Esse viveiro de passarinho realmente ele existiu, tá? Lá na cidade de União da Vitória, onde eu nasci, tinha um vizinho que era o Seu Zé. E o Seu Zé tinha no quintal atrás da casa um gramado bonito, com um pé de goiaba, e ele tinha um viveiro de passarinhos. Só que era pequeno, né? Então era uma tela, né? Uma tela e dentro as casinhas, assim. Mas essa é a única referência que eu tenho, mental, né? De viveiro de passarinho. Aí a visão que eu tive, em 2003, foi um viveiro de passarinhos, e tinham várias casinhas de madeira, todas elas já, assim, sujas de cocô de passarinho, meio boloradas, meio mofadas, assim. E vários pássaros, de várias cores, tamanhos, voando naquele viveiro. E eu estava dentro desse viveiro. Então, eu tive essa visão. Foi um sonho, na verdade, né? Foi à noite, foi um sonho. E aí, a mão de um homem veio de cima, tirou uma casinha e substituiu por uma casinha exatamente igual, mas ela era de plástico. Ela era um material diferente. E aí, num primeiro período, num primeiro momento, os passarinhos olharam assim, eles entravam nas outras casinhas sujas, assim, tal, mas ninguém vinha naquela casinha de plástico. Num segundo momento, um passarinho pousou em cima da casinha de plástico. Ficou ali e voou. Num terceiro momento, um passarinho pousou no puleirinho na porta. A portinha era redondinha, assim, tinha um puleirinho. Pousou no puleirinho na porta, colocou a cabeça para dentro, assim, olhou e voou. No terceiro momento, um passarinho veio e pousou no puleirinho e entrou na casinha. E ele viu que a casinha era limpa, era diferente. Ela era igual às outras todas, mas ela tinha um ar diferente. E aí, ele voou. E depois disso vieram muitos passarinhos. E encheram aquela casinha e ficou passarinho dentro, passarinho em cima.
E a mão daquele homem voltou e foi tirando as outras casinhas e foi substituindo, colocando casinhas novas de plástico. E aí Deus falou comigo assim: esse é o chamado que eu tenho para você. Você vai guiar a minha igreja e ela terá a minha unção e o meu poder. Foi essa a frase de Deus. Eu acordei, falei, Fran, Deus quer que a gente abra uma igreja. Deus quer que a gente abra uma igreja, Deus quer que a gente abra uma igreja, e o nome vai ser unção e poder. Ai, amor, olha, eu me emociono de lembrar dessa visão. Foi um sonho profético. Meu Deus, amor, e agora? Falei, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. E com essa visão, eu fui e numa oração de tarde, ajoelhado de tarde, Deus falou para mim, sai pela cidade e escolhe 3 locais para você abrir uma igreja. A minha casa eu já não aguentava mais. Todo dia tinha gente na minha casa. Todo dia tinha gente na minha casa. Esse povo não era crente, eles não estavam congregando. A minha igreja, a minha casa não virou uma igreja. Era gente das igrejas da cidade que vinham lá para conversar, para tirar dúvida da Bíblia, para oração. Eu não sei que mistério era esse. E aí, eu ainda muito tímido, eu não falei para ninguém assim, tipo, olha, eu vou gravar, olha, eu vou abrir uma igreja. Eu não tinha, sabe? Eu era muito tímido para isso. Eu tinha medo que as pessoas poderiam pensar. Então eu não falava nada. Eu ficava quieto, não falava nada e tudo em oração e silêncio. As pessoas não sabiam do que estava acontecendo, o plano que Deus estava fazendo. Então eu fui na cidade, achei 3 lugares. Olhei 3 salas comerciais. Uma era uma casa velha de madeira no centro da cidade. Outra era uma sala comercial bonita. Outra sala comercial bonita. E eu comecei a colocar em oração diante de Deus. Senhor, esses 3 locais. Assim como o Senhor me pediu, eu escolhi 3 locais. Um pouco mais afastado do centro, outro bem no centro da cidade, na rua central, no Marco Zero. E outro também no centro, mas um pouquinho mais ladeado, assim. Aí Deus falou, é aquela lá bem no centro. É a casinha de madeira. Aí já veio o sonho. A casa de madeira. Aí eu fui lá procurar a dona da casa. Era uma casa que foi... Atrás era uma casa, uma residência. E aí na frente foi uma lojinha de costura, de vender linha, essas coisas. Aí eu fui lá encontrar a dona. Encontrei a dona, fui falar com ela, falei, tudo bom, olha, queria alugar a peça lá, tal, quanto que é o aluguel. De verdade, eu não lembro quanto é o aluguel, faz 22 anos. Aí ela, olha, é tanto, tal. Pra que é que você quer alugar? Daí eu falei que eu queria abrir uma igreja. Uma igreja? Ela falou. Eu falei, uma igreja. Como assim? Me explica. Eu falei, não, é que eu sou missionário da Igreja Batista, nós tivemos uma situação na igreja lá, eu tive que sair. E eu tô com gente que vai lá em casa para ouvir a palavra, para orar, e Deus, me incomodou muito o coração esse tanto de gente na minha casa. Não que eu não queira essas pessoas na minha casa, mas é como se eles estivessem perdidos. Eu preciso concentrar esse povo em algum lugar. E aí eu orei a Deus e Deus me deu uma visão, e contei a visão para ela. E eu falei, e aí Deus pediu para eu procurar 3 locais. Eu procurei 3 locais na cidade, coloquei em oração durante essa semana, e aí Deus me falou que é esse lugar que eu tenho que alugar. Então eu vim falar com a senhora. E ela falou, tá bom, quantos membros você tem na sua igreja? Daí eu falei, nenhum. Só eu, minha mulher e um bebê recém-nascido. Sério. E você pode pagar aluguel? Quanto você pode pagar de aluguel? Eu falei, não posso pagar nada, não tenho. Eu estou desempregado. Deus falou para eu sair do meu emprego para eu fazer a obra. Eu fiz isso. Aí deu problema na igreja, o pastor ficou, não sei se ficou com raiva, porque eu fiquei sem dinheiro, porque daí eu dava todo sustento pro pastor. E é isso, eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso fazer a vontade de Deus, então eu não sei, eu tô morrendo de vergonha de falar com a senhora aqui. Aí ela disse, olha, imagina, gente, eu tinha 20 e poucos anos. Ela falou, eu gostei da sua ousadia. Eu vou te alugar. Eu vou te alugar por 3 meses. E nesses primeiros 3 meses você não precisa pagar aluguel, tá? Vai lá, começa o trabalho, prega o evangelho, fala com as pessoas lá sobre Jesus, ora com as pessoas. Depois de 3 meses, você volta aqui pra gente conversar? A gente escolhe um aluguel e a gente conversa? Falei, fechou. Então, demos as mãos, sem contato, sem nada. Ela me deu a chave lá do lugar, eu chamei a Francina, nós fomos lá ver. Todo feliz, fomos lá ver, aí varremos o lugar, limpamos, era uma sala
lateral, assim. Aí tinha uma sala pro fundo que serviria para escola bíblica. A gente montou uma mesa de ping-pong, tudo mais, né? Isso no futuro, aí não tinha nada. E mais um banheiro. Então tinha um banheiro, uma sala só. A sala principal, caberia ali umas... Eu tenho fotos eu vou ver se a Francine tem foto da igreja. Se tiver, eu vou colocar na edição aqui para vocês em algum lugar. Aí, a sala inicial, né? E atrás tinha uma sala boa também que a gente ia usar para a escola bíblica. E aí, oramos lá, tudo bem. A Francine, com o Mateus pequeno, né, não tinha o que fazer. O que eu fazia? Eu ia durante o dia para lá. E aí eu só tinha o meu violão e um banquinho de plástico. Esse banquinho tá com a gente acho que até hoje. Se é o mesmo ainda, um banquinho plástico. Esses banquinhos que todo mundo tem em casa, de branco. Aí eu levei o banquinho, o violão, a pé. Era longe, eu morava no bairro. E eu abria a porta da igreja, sentava com o banquinho na porta. Era uma portinha dupla. E já dava de frente pra calçada, assim. Tinha um degrau pra calçada. E eu ficava ali tocando violão. Louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aí passava gente na rua, olhava, achava estranho. Passava gente. Aí um dia, passou uma pessoa ali e falou assim, viu? Tudo bom? Eu falei, tudo bom. O que é aí? O que é aí? O que vai ser aí? Eu falei, aqui é a igreja, ó. Que é uma igreja. Aí a pessoa recuou, olhou a parede, não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada. Olhou pra dentro, não tinha nada, só tinha eu sentado no banquinho com o violão. Aí ela falou, mas a igreja? Mas que igreja que é? Eu falei, a gente vai... Unção e Poder o nome. Unção e Poder. Mas vocês vão começar quando os cultos? A gente não sabe ainda, eu tô aqui orando, esperando a vontade de Deus. Deus vai me dizer o tempo e tal. Bom, então você pode orar por mim? Que eu tô precisando de uma oração? Aí posso. Aí a pessoa entrava, eu orava pela pessoa, a pessoa se sentia abençoada e saía. Ia embora. Nunca mais voltava, não sei o quê. Aí eu tava lá tocando meu violãozinho, chegava outra pessoa. O que vai ser aí? Vai ser a igreja. Ah, a igreja, e ia embora. E aí eu comecei a me lembrar da visão que Deus me deu. Que tinha casinha de madeira e que os passarinhos primeiro pousavam em cima do telhado e voavam. Eles não ficavam ali, não é? Até que um dia entrou um rapaz e perguntou se era igreja e tal. E eu falei que sim, eu tava orando nesse momento, não tava tocando violão. Tava lá ajoelhado no banquinho, no meio da sala. Botei o banquinho, fiquei ajoelhado, orando. Aí escutei barulho de alguém entrando, que o chão era de madeira, eu abri o olho, era ele. Parei de orar, fui atender ele. Falou, eu passei aí e vi você ajoelhado. O que é que você tá ajoelhado? Não, aqui é uma igreja. Pô, ora por mim e tal, tô com problema. Contou a vida dele e tal, tava doente, não sei o que e tal. Orei por ele, ele falou assim, eu vou voltar. Eu vou voltar com a minha família, eu vou voltar. Eu vou trazer a minha família, eu vou voltar. Amém, irmão, amém. É bem-vindo. Então, tava esse movimento. Aí um dia passou uma irmã ali, e a irmã perguntou assim, viu, vai ser uma igreja aí? Vai. Mas vocês não tem nada na igreja, não? Eu falei, não tem nada, não tem cadeira, não tem nada. E ela disse, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso. E ela falou, eu tenho um terreno na cidade tal que eu quero vender, terreno agrícola. Ora para eu conseguir vender. Se eu conseguir vender, eu dou o dízimo do valor do terreno, eu dou para você, para a igreja, ela falou. Aí na hora me deu uma ousadia. Eu tava pensando, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa. Daí eu falei assim, a senhora tem 3 mil reais lá? Daí ela falou, mas por que você tá perguntando isso? Eu falei, porque é o seguinte, ó, Deus mandou abrir uma igreja, não tem uma cadeira para uma pessoa sentar, só tem um violão. Eu preciso botar um equipamento de som aqui. Eu preciso botar cadeira. Eu preciso botar um púlpito. Não tem nada aqui. Então, assim, faz uma oferta no reino. Olha, eu que tinha vergonha de falar de dinheiro, tinha medo das pessoas pensar coisa de mim. Foi o Espírito Santo que me fez fazer isso. Porque hoje eu tenho coragem, mas naquela época eu não tinha. Não era eu. Aí eu falei, você pega e faz uma oferta. Vai ali na loja, ali, ó, compra umas cadeiras, compra 50 cadeiras. Compra uma mesa de som. Compra 2, 3 microfones. Compra 2 caixas de som, uma potência. Compra um púlpito e traz aqui oferta no reino de Deus. Que eu vou orar e você vai ver que Deus vai fazer um milagre. Daí ela falou, gostei da sua ousadia, viu? Gostei de você, menino. Eu vou lá e vou fazer. Depois eu volto pra gente conversar. E ela saiu. E aí quando ela saiu, eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, nossa. Ela nunca mais vai voltar. Ela deve achar que eu sou um aproveitador.
vai falar mal de mim pra todo mundo. E eu fiquei ali remoendo isso o dia inteiro. Deu meia hora, 40 minutos, encostou um caminhão da loja, Magazine Luiza. Eu olhei e falou assim, o que é a igreja? Falei, tem uma carga pra você aqui, ó. O cara descarregou 50 cadeiras. Ó, senhora fulana que mandou. Assina aqui, assinei. Falei, meu Deus, a mulher mandou as cadeiras. Aí eu já feliz da vida, já fui feliz orando, agradecendo a Deus. Eu fui arrumando as cadeiras. Olha que loucura, eu fui arrumando as cadeiras na igreja. Pensando como seria a arrumação das cadeiras. Nisso chegou o Valdemar, que era um vendedor de instrumento musical da cidade. Falou, ô irmão, que ele já me conhecia da igreja batista. Tudo bom, missionário? Ô, Valdemar. Ó, a fulana passou lá, deixou pago aqui ó, uma mesa, Watson. Era o que tinha. 2 caixas aqui, uma potência. Posso montar pra você aqui? Pode. Ele já subiu os tripés, já botou as caixas, botou a mesa, os microfones. Alô, som, testou. Eu já falei pra ele, ô irmão, oferta um cabo de violão aí pra mim, cara, que eu não tenho cabo, não tenho nada. Não, tá aqui, ó. Já trouxe um cabo lá, som montado. Nisso era umas 4h30, 5 horas da tarde, essa mulher voltou e falou assim, ó, eu fui no marceneiro, pedi pra ele fazer um púlpito pra você. E ele vai fazer essa semana, vai trazer aí, acho que daqui 2, 3 dias. Então eu fiz tudo o que você pediu, agora você ora por mim. Aí eu falei, deixa comigo. Eu vou orar e já vou te convidar pra semana que vem vai ser a inauguração dessa igreja. E a senhora veio na inauguração. E ela falou, combinado. Eu disse, me conta tudo o que você precisa. Daí ela falou, o terreno é tanto, custa tanto, o meu irmão vai comprar, quer comprar. Acho que meu irmão quer comprar, mas tá lá se enrolando. Então é só orar para Deus tocar o coração do meu irmão, que ele já tem um outro terreno lá perto, tal. Ele quer adquirir, tal. Falei, vamos orar. Peguei na mão da irmã e falei, Senhor, em nome de Jesus, a tua filha fez uma oferta de fé, tua filha investiu no reino, não é em mim, é no reino. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração do comprador, toca no coração, Senhor, surpreende a tua filha, em nome de Jesus. E aí fui orando com fé e contando para Deus tudo que ela tinha me falado. E na minha oração eu contando para Deus, Senhor, olha as cadeiras que ela abençoa a igreja. Senhor, olha o som, Senhor. Essa mulher está edificando a casa de Deus. Senhor, olha o microfone. Fui falando. Em nome de Jesus, amém. E falei para ela, irmã, você pode ir que essa semana vai ser vendido o seu terreno. A senhora já está decretada a venda do seu terreno. E a irmã foi. E aí, beleza. O que eu fiz? Fui trabalhar para inaugurar a igreja. Reuni os irmãos, fui chamando todo mundo que ia na minha casa, ó, dia tal vai ser a inauguração. Vamos imaginar que era uma segunda-feira? Então, tipo, na quarta veio o púlpito. E eu marquei a inauguração, não nesse domingo, no outro. Então, daria 7, 15 dias, mais ou menos. Não, 15 não, né? 7, 10 dias, 11 dias, mais ou menos. Então, eu já fui trabalhando isso no coração do pessoal. Ó, vamos lá, dia tal, inauguração, dia tal. Que foi dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. E exatamente isso, dia 29 de fevereiro. Daí a gente comemora 1º de março, né? E aí, 1º de março, é isso aí. Daí, tava lá, todo mundo se arrumando, aí os irmãos que iam na minha casa já foram lá pra igreja, uns irmãos já pegaram tinta, tinha um irmão que tinha uma tinta amarela, laranja, já foi lá e pintou a frente da igreja, virou laranja a igreja. Aí a logomarca da igreja virou laranja porque era a tinta que tinha. Aí eu tinha dinheiro, fui lá e mandei fazer um adesivo pra janela, porque tinha 2 janelões de vidro grande, aí ficava na lateral das cadeiras, pro povo não perder atenção com o movimento da rua. Eu mandei adesivar os 2 janelões, ficava só a porta, mandei fazer um biombo na porta. E a gente fizemos uma placa linda na igreja, pegamos uma placa, alguém tinha uma placa de um açougue, aí doou estrutura, a gente só fez a lona por cima. Sei que foi e acabou que deu certo. Vou colocar essas fotos aqui, tá? E acabou que deu certo e nós marcamos o dia da inauguração. E eu fiquei ali na igreja, tá? Na sexta-feira, antes da inauguração, tá? Eu tava lá na igreja, tá? Os irmãos estavam arrumando tudo, as irmãs conseguindo vaso de flor, tá? Os irmãos... Aí eu já peguei os meninos que eram músicos, que eu já tinha ganhado para Jesus lá na outra igreja.
E eles queriam tocar também e tal, mas assim, irmãos estavam congregando, eles não estavam congregando comigo. Só tinha o Japinha que estava congregando comigo e o Silvio, os dois. Os demais todos eram membros de outras igrejas, ou os que estavam vindo agora, né, me conhecer ali, mas assim, não tinha crente na igreja. Daí a gente saiu uns louvores para inauguração e tudo mais, e eu estava na sexta lá na igreja, veio essa irmã, que Deus as coisas. Ela veio, ela falou, nossa, ficou bonito aqui, hein? Oh, parabéns, hein, pastor, pintou lá dentro, pintei de azul, fiz um painel de madeira azul claro, assim, dentro, parecia um céu. E aí, ela falou assim, eu falei, e aí, irmã, e a venda? Que eu pensei, essa irmã veio trazer o dízimo, né? Ela falou, pastor, deu tudo errado. Meu irmão, depois que o senhor orou, meu irmão desistiu da venda, da compra, cancelou a compra, deu tudo errado. Eu falei, não me diga isso, irmão. Não me diga isso. Aí eu já pensei, nossa, ela veio buscar as cadeiras e o som e acabou a inauguração da igreja. Ela veio pegar de volta o que é dela. Eu falei, minha irmã não me fala uma coisa dessa. Daí ela falou, sim, deu tudo errado. Meu irmão me ligou, falou, ó, não quero, pode passar para frente. Aí ela foi para essa cidade, que é no interior, e ela tava lá, triste, amargurada, meio que praguejando contra mim. E nisso encostou um carro ali. Encostou um carro. E o cara falou assim, ô, moça, tá vendendo essa terra aí? Aí ela falou, tô vendendo. E ela queria, agora eu tô aqui lembrando do valor. Era 90 mil na época, né? E aí ela falou assim, e o cara falou, quanto que é essa terra aí? E ela falou, eu quero 180 mil. Ela falou o dobro. O dobro. 180 mil. Daí ele falou, tá bom. A gente vai no cartório passar pro nome hoje ainda? Dá tempo. Daí ela parou e olhou pro cara assim e falou, viu, mas quem que é você? O cara com uma caminhonetona grandona. Sou eu, fulana. Fulano de tal, filho do seu fulano aqui, ó, que é o vizinho. O cara era o filho do vizinho de terra lá do interior dela, que era um outro proprietário de terras, tinha ali vizinho. Esse cara se formou engenheiro agrônomo, foi embora para Mato Grosso, estava milionário, riquíssimo, tinha terras no Mato Grosso. E quando o pai dele soube que o irmão dela desistiu da compra daquela terra, o pai ligou pro filho e falou, filho, vem para cá e compra para mim, porque deu um aumento no meu patrimônio, que a terra é lindeira à minha terra, é do lado da minha terra. E aí, a preços matogrossenses, o dobro daqui do interior não era nada perto do preço das terras de lá. E ela falou, nossa, então vamos lá, tal, e foi. E ela vendeu pelo dobro do valor. Ela queria 90 mil na terra, ela vendeu por 180 mil a terra. E ela falou, pastor, eu vim aqui cumprir a minha promessa. Tome aqui 18 mil de dízimo, tome mais 2 mil de oferta para arredondar 20 mil. E domingo eu estou aqui e eu quero me membrar na sua igreja. Eu vou fazer parte desse ministério. E a igreja Unção e Poder inaugurou no dia 1º de março, com 20 mil em caixa, isso há 22 anos atrás. Todos os equipamentos necessários para uma igreja pequena. E com a irmã lá como membro. E começou a visão fazer sentido. A igreja lotada. Vinha gente de tudo quanto é canto. E se cumpriu aquela visão. Que o primeiro passarinho passou, não entrou. O segundo passou, olhou na porta e foi embora. O terceiro entrou e voltou, e depois vieram muitos outros passarinhos. E a igreja hoje tem 22 anos. Hoje já não está mais no mesmo lugar, já tem igreja própria, prédio construído, mas ainda continua a igreja missionária. Eu ainda sou o fundador da igreja, eu sou pastor emérito da igreja. Hoje o pastor titular é o pastor Érico, pastora Juliana. E tem muita história pela frente para contar, que eu vou contar nos próximos episódios. Tomara que esse episódio tenha encorajado a vida de vocês a acreditar no plano de Deus e a fazer a vontade do Senhor, mesmo que às vezes pareça loucura. Mas não se esqueça, tem que ser chamado de Deus, não pode ser coisa da nossa cabeça, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like não custa nada. O like é de graça, se inscreva para você não perder as próximas
partes dessa história, os próximos episódios, para você saber quando tem novas lives aqui no canal. E Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça que nós estamos na luta aí pela obra missionária. Os nossos missionários estão em Rio Bonito do Iguaçu, a cidade paranaense, que foi devastada por um tornado classe 3. 90% das casas foram completamente destruídas. E hoje a equipe do missionário Michel chegou de madrugada lá em Rio Bonito do Iguaçu e eles, da Jocum Curitiba, a equipe deles já está lá reconstruindo casas, tá? Eles mandaram fotos, inclusive acho que eu vou colocar as fotos aqui para vocês darem uma olhada. E a oferta que nós estamos levantando, nós estamos mandando para ajudar nessa obra e sustentá-los. Então, se você tem uma oferta, faça uma oferta nessa obra missionária. Faça um Pix para pastor@carloribas.com.br ou aponte a câmera do seu celular, se você está assistindo da televisão ou do computador, para esse QR Code vai abrir a página de doações e ofertas do nosso ministério. Ali você pode ofertar por cartão de crédito, por PayPal, você que mora no exterior. Faça uma oferta generosa. Ajude-nos a manter as obras missionárias e as obras sociais. Lá, não só é obra missionária, lá também é obra social, porque a gente precisa ajudar a reconstruir uma cidade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero na segunda-feira no Carlos Ribas Responde, na quarta-feira no Projeto Chapecó e na sexta-feira com mais uma história de reconstrução da sua vida, da série Quando Deus Te Leva ao Deserto. A paz do Senhor Jesus e até lá. Eu achei várias fotos aqui. Então eu resolvi essa parte final aqui, uma acréscimo para vocês verem, tá? Vamos lá. Esses aqui, gente, vocês vão ver a gente em 2003. Essa aqui é a Fran, ó o Mateuzinho. Aqui na verdade não é 2003, o Mateus tá grande já, aqui deve ser 2005, mais para frente, tá? Silvio, Japinha, Rodrigo e o Jones. O Japa é o baixista da igreja até hoje, o Jones é o técnico de som da igreja até hoje, o Silvio ficou com a gente bastante tempo, daí ele casou, tá em outra igreja, e o Rodrigo vai na Unção e Poder até hoje, mas ele acho que tá indo na Quadrangular. Aqui que era a primeira Unção e Poder. Ó o painel azul claro atrás, as cadeiras que eu falei, a caixa de som e tal. Aqui o Silvio, os estudos bíblicos. Foi o primeiro. O Silvio foi aquele que veio falar comigo, olha, o pastor tá falando de você. Antes de eu ir lá chamar o pastor tava falando de mim. Esse foi o irmão que foi lá falar, lá em casa. A minha casa era assim, ó, aqui era a cozinha da casa, tá? Café, leite, pão, os meninos tocando violão. Ó, aqui era o Mateuzinho pequenininho, 6 meses de vida, tá? 2003 aqui. O Juninho tá sempre lá, o Cleverson faleceu. O Japinha aqui, o Rodrigo, que foi o primeiro batismo da igreja. Olha o culto como é que era na igrejinha lá. Essa é a sala de madeira que eu falei no episódio de hoje. Ó, bastante jovens, tinha, né, umas pessoas mais velhas. Ó, eu aqui, Francine, a irmã Márcia, os jovens dançando aqui. Os jovens todos na frente aceitando Jesus, orando. Aqui, ó, entregando suas vidas para Jesus, os meninos intercedendo. Os jovens que montaram uma banda na igreja para adorar o Senhor. Olha aqui como é que eu era. Eu preciso ampliar isso aqui para vocês verem de perto. Consigo ampliar isso aqui, produção? Depois eu vou deixar essa foto grande. Vocês... Ai, como Deus foi bom comigo. Francine ali mandando ver. Isso aqui é meu irmão, ó. Michel, meu irmão. Não é o missionário Michel que eu peço lá as ofertas da Jocum. É outro Michel. Esse aqui é o meu irmão Michel mesmo, Michel Ribas. Eu aqui tocando guitarra. O Joninho lá na mesa de som. O Joninho tá até hoje na mesa de som. Ó, à frente da igreja. A placa linda, ficou muito bonita essa placa. Olha. O adesivo, que eu mandei colocar, a cortina, um blackout. Os jovens aqui rendidos, a Francine orando. Rendidos ao Senhor. Ó, a igrejinha é essa aqui, que eu falei que o irmão pintou de laranja. Essa foi a sala que ficou 3 meses sem a gente pagar aluguel, que a dona do local forneceu, enfim. Nos abençoou. Olha os cultos.
Uma alegria, uma bênção. Primeira criança apresentada na igreja. Eu não lembro quem é essa criança, mas a Francine com certeza lembra. Os estudos bíblicos dos jovens, a nossa mesa de ping-pong, na sala de trás, que eu falei que tinha 2 salas. Tem a nave da igreja, né? Que era aqui. Daí aqui assim tinha uma porta, aqui atrás era o banheiro, que assim tinha uma porta que vinha para cá. Daí dava nessa sala aqui. A gente botou a mesa de ping-pong e ela era a mesa de estudo das nossas aulas de Bíblia, os jovens lá estudando a palavra, sempre. Sempre cheio de jovens, material de estudo, sempre, sempre, sempre cheio de jovens estudando. Idosos também, né? Mas a maioria era jovens. É isso. Dá saudades desse povo. Valeu, Deus abençoe sua vida. Ah, não, peraí, a foto. Cadê a minha foto? Olha isso, meu Deus do céu. Peraí que eu vou. Jesus do céu. Eu vou ampliar, hein? Que coisa mais bizarra. Olha os dentes. Que coisa horrorosa. Estamos de pé, irmãos, estamos de pé. Tem uma foto aqui que eu quero mostrar que já estava dando sinal de calvície, quer ver? Eu orando para as pessoas. Cadê? Tinha uma foto que estava orando por alguém. Já sabia que ia ficar careca. Cadê? Tô gravando, mas pode entrar. Ô filho, Deus abençoe. Olha, Nini. Era você? Não. Não é você. Não sei? Não. Você tá na frente, dá licença, tô gravando pro YouTube. Ah, desculpa. Ó, aqui, ó, já tava dando sinal de calvície, já. Ó. 2003 isso aqui, ó, já tava avisando. Valeu, pessoal, Deus abençoe vocês, a paz.